Meu nome é Yoshihiro Okano, nono grau, sou membro da Federação Paranaense de Judô e hoje vou discorrer sobre a história do Shiten-no do Judô de Kodokan. Essa nomenclatura Shiten-no vem do budismo, que era 4 guardiões do Buda. E esses quatro guardiões de Kodokan referem-se aos judokas Tsunejiro Tomita, Shiro Saigo, Sakujiro Yokoyama e Yoshitsugu Yamashita, que enfrentaram vários desafios de diversos estilos de jiu-jitsu e venceu todos. Isso foi no período inicial do judô do Kodokan, era um período bastante vulnerável. E dessa forma contribuíram na consolidação e divulgação do judô, do Kodokan. E também contribuíram como professor assistente de judô do Kodokan, na ausência principalmente do Sensei Jigoro. E agora eu vou começar falando de Tsunejiro Tomita, que foi o primeiro a se matricular, nascido em 1865. Aos 12 anos, ele torna-se estudante adotivo da família Kano. Em fevereiro de 1882, quando o Sensei Jigoro Kano recebeu o primeiro salário da Escola de Instituto de Educação dos Nobres, que ele começou a lecionar, então ele aluga um espaço no templo em Shoji, e passa a residir, juntamente com Tomita e mais uns 6 estudantes e uma senhora de idade, que ia cuidar da cozinha. E assim inicia a prática do judô. E, segundo o depoimento do Tomita, na época, era só o Sensei Jigoro e ele. E os dois começaram a praticar judô no salão do templo. E foi uma fase bastante difícil, E dizer que ele tomou um atrás do outro, E a salvação dele, que é 3 vezes por semana, o Tsunetoshi Kubo, mestre de Jiu-Jitsu Kitoryu, passava para dar aula no Sensei Jigoro Kano. Então esse dia era a salvação dele. Quem levava tomo era o Sensei Jigoro Kano, porque o Sensei Kubo, apesar de 50 anos, a ativada dele que era uma coisa espetacular. E no ano de 1883, no mês de agosto, ele foi promovido para Shodan, primeiro grau, com 18 anos. E aqui não vou falar em sequência todas as graduações. E o último grau foi em 1927, que foi o 7º grau, com 62 anos. E o Tokugawa dele é a Tomoe-nage. E o primeiro desafio que o Judô Kodokan foi desafiado foi durante a inauguração da academia do mestre Magokoro Hachiya, que era amigo do Sensei Jigoro Kano, que estava inaugurando a academia, convidou o Sensei Jigoro Kano, mas como ele tinha que dar aula no instituto, não podia. E enviou Tomita como representante do Kodokan. E pela solicitação do mestre Hachiya, ele estava fazendo demonstração das técnicas que o Kodokan estava desenvolvendo, prática dessas técnicas, com o filho desse mestre. E entre os convidados está presente chamado Hansuke Nakamura, que para a época tinha um físico muito desenvolvido, quase 100 kg, quase 1,80 m de altura, e na época era também instrutor de jiu-jitsu na Polícia Metropolitana de Tóquio. E ele desafiou o Tomita, falou, puxa, treinar com garotinha é fácil de jogar, Então, você vai agora, vai fazer demonstração comigo. Porque demonstração não, era um desafio. Aí o Tomita recusa no primeiro momento, que o regulamento do Kodokan não permite, Aí esse sensei tirar um saco, poxa, mas você fala com essa desculpa aí, você enrola a rabo no meio das pernas e vai embora, você vai para o Kodokan, não sei o que, foi em cima do Tomita. O Tomita esquivou. Aí foi outra vez em cima, aproveitou,
movimento de avanço, ele entra a Tomoenaga e joga-se essa pessoa, né? E foi uma coisa linda que assistiu. Aí você levanta assim, isso foi por acaso, foi pura sorte. E veio novamente em cima do Tomita entra novamente, Tomoenaga quase que joga mais no alto, deu uma escorregada no pé e falhou. E aí eu tentou imobilizar. Eu vou te imobilizar e vou te acabar. Mas Tomita conseguiu bloquear o avanço dele por cima e entrou no Yaku Judime, estrangulou. Foi estrangulando, porque o homem não batia. Né? Chegou a ficar roxo. Né? Faltava pouco segundo para desmaiar, o sensei da academia deu por encerrado o confronto. Mas quem estava assistindo, pela situação que viu, né, ficou sabendo que o Tomita ganhou esse confronto. E essa notícia correu quase a comunidade de juristas do Tóquio na época, no mesmo dia ficou sabendo. Né. Esse foi o primeiro desafio. Né. E continuou. O Tomita, no ano de 1887, por uma circunstância que aconteceu no Kodokan, ele volta para sua terra natal, né, chamada e começou a dar aula de judô na escola ginasial, né, aula de judô, em inglês, porque era muito versado em inglês. E também nessa cidade fundou a primeira academia, que seria a extensão de Kodokan, né, chamada filial de judô Kodokan de Nirayama, nome da cidade. Né. E em março de 1891, aqui vai ficar um pouquinho confuso, mas o sensei Jigoro Kano volta da Europa nessa ocasião, né? Tinha ido para a Europa fazer como marido cultural, fazer pesquisa sobre o sistema de ensino europeu, volta e tinha acontecido um problema seríssimo no Kodokan, né? Que tinha deixado o Saigo para cuidar, mas houve problema. E o sensei Jigoro Kano chamou Tomita de volta para Tóquio para ajudar a reorganizar. Né? E Tomita volta para Kodokan. E logo em seguida, o sensei Jigoro Kano indica ele para dar aula de judô no Instituto de Educação dos Nobres. Né? De 91 até novembro de 1907, quando ele recebe convite, que ele em termos, né? Esse Jigoro Kano deve ter recebido. E indicou Tomita para dar continuidade ao trabalho de divulgação do judô no exterior, que o Yamashita tinha realizado lá nos Estados Unidos. E Tomita, então, foi indicado para dar continuidade. E já na época ele estava no 6º grau, estava com 40 anos de idade já. E se esse Jigoro Kano percebeu, 40 anos já, a capacidade física está em decadência. Então era ideal colocar um acompanhante. E escolheu o Maeda. A Maeda estava no auge na época, né? Como acompanhante, e lá em Estados Unidos, caso surja algum desafio, né, de outras formas de luta, Maeda enfrentar esse desafio, não o Tomita, né? E assim segue para os Estados Unidos, e Tomita ficou 7 anos nos Estados Unidos, residindo no estado de Washington. Não sei se a pronúncia está correta, a cidade chama Seattle, uma coisa assim. E ficou 7 anos, né? E retornou ao Japão e construiu o primeiro clube de educação física no Japão, um local chamado Asakusa, que tornou-se, né, Clube Tóquio de Educação Física. E nesse clube, além do judô, foi boxe, halterofilia, tiro e várias modalidades ocidentais, né? E teve professor de judô chamado Shuichi Naoka e Masao Koyasu, né? Que deu aula nessa também. Infelizmente, no ano de 1923, teve terremoto, foi mais ou menos meio-dia
É horário que muitas casas estavam com fogão acesa. No tempo não era gás, era lenha. Né? E Tóquio virou mar de fogo. E essa academia também queimou. E não foi construído. Né? E 13 de janeiro de 1937, mais ou menos 1 ano e 5 meses antes do falecimento desse Jiro Kano, Tomita falece. Né? E agora eu vou falar do segundo membro, Shiro Saigo, nascido em 1866. Aos 16 anos, ele foi para Tóquio e se matriculou na escola de preparatório para ingressar na escola de oficiais do exército. Mas como ele não tinha altura, foi eliminado. Né? Mas enquanto ele estava cursando, ele praticou o jiu-jitsu Tenji Shinryu na academia do mestre Kitaro Inoue. Depois, no dia 20 de agosto de 1882, ele transfere para Kodokan. Né? Em agosto de 1883, junto com o Tomita, né, passa para Shodan. E o Shiro Saigo teve uma atuação muito importante na evolução da técnica de Koshiwaza, que está no segundo grupo de Nage-no-kata, né? Ukiwaza, né? Haigoshi, Chirikomi-goshi, ele tem um papel fundamental na evolução dessa técnica. Né? E Tokugawa dele era Yamarashi. Né? E desde junho de 1886, teve aquele famoso campeonato, né, que a Polícia Metropolitana de Tóquio promoveu, campeonato de arte marcial, para escolher novos instrutores de arte marcial nessa polícia. Né? E foi convidado a participar, né? Sensei Jigoro montou a equipe, levou, né? E o último confronto desse evento foi, né, com Taro Terojima, que era considerado, na área de jiu-jitsu, a pessoa mais forte do Japão na época, contra Shiro Saigo. Né? E o Tomita assistiu esse confronto, porque ele não participou da luta, mas ele participou como assistente. Né? E foi uma luta bastante agressiva, lutava, jogava, Saigo Shiro caía que nem gato, porque ele desenvolveu uma habilidade extraordinária na Ukemi. Jogava ele, mas não caía de costa, caía de quatro que nem gato. Né? E no fim, a plateia começou a falar: "Ô, Terojima, o que está fazendo? Está demorando? É apenas uma criança, não sei o que." A plateia começou a cobrar. E isso deixou, acho que, bastante aflito. E o Terojima foi em cima seco, né, do Sairaji, aí encaixou direitinho no Yamarashi, jogou, caiu batendo cervical e desmaiou. Né? Então, essa vitória, realmente, né, muita biografia não fala, mas eu digo que foi a consolidação do judô de Kodokan. Né? Se tivesse perdido, arrisco dizer que não existiria judô de hoje. Pode existir outra forma de luta, mas não judô. Né? Mas como Shiro Saigo ganhou, com isso, passou a ter reconhecimento da sociedade japonesa. Muitas escolas de jiu-jitsu que existiam naquela época também passou a ter respeito com o judô do Kodokan. Né? Isso foi ponto de partida para o judô atual do mundo que nós temos. Né? Então, Shiro Saigo teve uma participação fundamental nesse Shiten no, né, 4 guardiões. A partir daí, as academias de jiu-jitsu que existiam na época parou de incomodar o judô do Kodokan. Né? E, no final de 1889, Sensei Jigoro Kano foi designado como aliado cultural para fazer estudo, pesquisa no sistema educacional da Europa. Ele parte e nomeou Shiro Saigo
e mais 2 pessoas que não são de expressão, né? Deixou uma soma vultosa na mão do Shirosai para administrar a Kodokan durante 1 ano e meio aproximadamente, que esse Jigoro Kano ia ficar ausente. Só que aconteceu que, né, o Saigo acabou criando problema administrativo e ele acabou abandonando, colocando no final do ano de 1889. Né? E nos anais da história da vida do Sharoshio no Kodokan, diz que ele foi expulso. Se esse Jogan voltou do exterior, assinou a expulsão. Né? Isso foi em 1891. Né? E o Shirosaigo deixou uma carta dizendo que estava indo para a China, né? A pessoa que teve menor tempo de permanência no Kodokan entre os 4, foi apenas 8 anos. E esse período que ele ficou, se foi para a China, também não tem muita certeza mesmo. E a partir de 1902, na cidade de Nagasaki, um amigo dele montou empresa de jornal. E ele tornou-se redator-chefe de jornal, né? E começou a escrever. E no Nagasaki ensinou judô, arco e flecha, fundou a Associação Nagasaki de Natação, aí foi técnico do sistema japonês também, né? E por motivo de saúde ele foi morar na cidade chamada Omichi, lá em província de Hiroshima, e acabou falecendo em 23 de dezembro de 1922. E quando o Sensei Jigoro ficou sabendo, promoveu para 6º grau. Em 14 de janeiro de 1923. Né? E agora vamos falar do Sakujiro Yokoyama, nascido em 1886. Né? Inicialmente ele estava praticando Tenji Shinryu na academia do mestre Keitaro Inoue, né? E depois ele transfere 15 de abril de 1886 para Kodokan. E já no mês de maio, ele já veio bem desenvolvido, né? Foi para Shodan, e já Tokugawa dele Haraigoshi, Ashiharai, Apostino Iwasa, né? Em dia 10 de junho de 1886, esse campeonato de arte marcial na Polícia Metropolitana de Tóquio, ele participou junto com Shirosaigo e as demais pessoas, né? E o confronto dele era penúltimo, antes do Shirosaigo. E aí encontrou aquela pessoa que tinha desafiado o Tomita na academia, chamado Hansuke Nakamura. Né? E esse confronto durou quase 1 hora. E no fim acabou terminando como um empate. Né? E isso levou Yokoyama, tem o apelido de Yokoyama Demônio. Né? E era muito famoso como bebedor de sake, grande bebedor de sake. Né? E falece em 23 de setembro de 1912. Né? E pós-morte foi promovido para o 8º grau em 26 de setembro de 1912. Né? E vou falar do Yoshitsugu Yamashita, né? A 4ª pessoa, nascida em 1865, matriculou no Kodokan dia 14 de agosto de 1804. Né? Então estava Sensei Jigoro Kano, né? Com a pessoa da Yusawa, que era da Marinha, para praticar judô. Estava andando e de repente cruza com esse Yamashita. Né? Sensei Jigoro Kano jogou muito bem depois junto com ele quando ele frequentava Kaisei Gakuin, que era a última escola ensino médio, que depois se tornou universidade, né? E nessa época que Sensei Jigoro aprendeu o beisebol. E quando eu chegava em casa com o Yamashita, jogava bola, passou essa fase. Né? E na hora de despedir, ele convida o Yamashita: você não quer praticar judô, não? Aí o Yamashita falou: ué, o que isso é? Não é jiu-jitsu, não? Falei: não, é judô. E Yamashita foi conhecer, gostou, acabou me matriculando. E ele já começou com 18 anos, meia idade,
Ele estabeleceu uma meta diária de treinamento, 10.000 repetições, porque lá não era 2 horas, era dia inteiro, da academia estava o dia inteiro, né? E disse que nunca conseguiu fazer 10.000, mas chegou 9.000 e pouco, né? E esse volume de treinamento teve um progresso muito rápido, né? Já em novembro foi promovido Shodan, né? Isso conquistou a confiança do CC Jigoro Kano. Ele foi nomeado entre vários membros como administrador de Kodokan, né? Responsável pelo judô da Polícia Metropolitana, depois daquela vitória, né, que o Kodokan teve nessa academia da polícia, adotou judô de Kodokan como disciplina para os policiais. Então, o Yokoyama ficou responsável e Yokoyama ia dar aula também, tinha outras pessoas, né? E além de desempenhar essa função, né, ele dava aula também nas outras escolas, né? E, para divulgar o judô, ele vai para os Estados Unidos em 1903, isso antes do Tomita, né? A convite do empresário de Estado de Feira chamado Samuel Hill, né? Ensinou judô. Era para ensinar para o filho dele, mas quando ele chegou lá, a esposa não deixou. Meu filho não vai praticar essa coisa perigosa, e ele ficou na mão. Mas depois ele, né, conseguiu acertar a vida dele, enfrentou alguns desafios, né? E um dos desafios, o presidente Theodore Roosevelt, não sei se pronuncia correto, ficou sabendo e convidou Yamashita para ir na Casa Branca conversar com ele. E, no fim, o presidente gostou e montou a academia de judô na Casa Branca. Essa história não, muita gente não conhece, né? E com isso também acabou indicando como professor de judô na Universidade de Harvard, na Escola da Marinha, né? E ficou 4 anos, em 1907, retornou ao Japão, e ele dedicou ao ensino de judô no Kodokan, né? Escola de Formação dos Professores, Departamento da Polícia de Corte Imperial, Universidade de Waseda, Universidade de Kukushika, e falece em 26 de novembro de 1935. Disse esse Jigoro Kano, quando recebeu o comunicado, né? Correto, data de um mês anterior, 24 de outubro de 1935, promove para 10º grau. Então, na história, 10º grau, o primeiro 10º grau foi promovido depois de morto, né? E aqui tem o depoimento para concluir, né? É o Masao Koyasu, né? Que deu aula naquela academia do Tomita, né? Que acompanhou esses 4. Ele faz a análise. Ele diz: o Tomita, né, em termos de desempenho técnico, deixou a aquém com relação a Saigoshiro, Yokoyama, né, Yamashita, 3, 4 passos atrás. Mas, no entanto, era um grande intelectual e foi um grande conselheiro do Sensei Jigoro Kano, né? E Shirosai, né, foi um gênio, em termos de habilidade técnica, foi um gênio. Mas como judoka, não conseguiu completar sua formação como judoka, fala assim, né? Yokoyama conseguiu seu físico avançado, né? Fez muita contribuição em termos de desempenho técnico, né? Ensino do judô do Kodokan, né? E, como todo mundo sabe, ele gostava de beber muito, né? Não sei se isso foi motivo de contrair câncer no sistema digestivo e morreu, né, bastante cedo. E o Yamashita também foi uma pessoa muito intelectual, mas também tecnicamente foi muito habilidoso. Já vi que conseguiu chegar até 10º grau, né? E assim,
ele só conclui, né, dizendo sobre o perfil de cada membro dos 4 guardiões. E agora eu vou falar um pouquinho da vida do Sensei Jigoro Kano, dedicada à educação do Japão. Os praticantes de judô conhecem muito bem a vida do Sensei Jigoro dedicada ao judô. Mas, se analisar bem a vida que o Sensei Jigoro dedicou à educação do Japão, em termos de volume de conteúdo, talvez muito mais do que o judô, né? Mas aqui eu vou falar resumidamente. Vou começar a falar quando ele concluir curso universitário, né? Ele formou em curso de letra, né? Então tornou-se bacharel em letra, né? Ele ficou mais um ano para fazer curso de especialização também. Em janeiro de 1882, ele recebeu convite para lecionar disciplinas de ciência política e ciência econômica no Instituto de Educação dos Nobres. Esse instituto foi criado em 1877 para educar exclusivamente para os filhos de famílias nobres. Na época existiam famílias assim, barão, visconde, né? E filhos do imperador, parente do imperador, né? E nesse ano foi instalado nova área de estudo que justamente essas duas disciplinas, e que tinha que ser ministrado para um grupo em inglês e outro grupo em japonês. E como Sensei Jigoro Kano tinha domínio, né, inglês também, veio a calhar. E ele aceita e começa a lecionar, né? E depois de 3 anos mais ou menos, essa história, a parte 4, era mantida pela Associação das Famílias Nobres, mas daí, se não me engano, uns 3 anos, torna-se uma instituição pública, né, e passou a ser mantida pela Corte Imperial. E, nessa ocasião, Sensei Jigoro Kano foi promovido como coordenador dos professores. E ele comenta, né, quando ele ingressou, tanto os alunos, maioria tinha 12, 13 anos acima dele, né? E assim como os professores também. Mas ele comenta, né? Mas na época, quem tinha título de bacharel em letra, eu era o único, né? E isso deu muito respeito perante a sociedade, a pai dos alunos e dentro da instituição também, né? E começou a coordenar os professores e também promover a mudança da conduta dos alunos. Porque para a cultura, a estrutura familiar do Japão, vinha desde o tempo do governo samurai, né? Então, numa certa ocasião, o aluno chamou o professor de o cuidador de cavalo, né? Porque o pai do aluno, hierarquicamente dentro da estrutura do feudo, era acima da família do professor, que era chefe da cavalarice do pai desse aluno, né? Aí você se joga, puxa vida, onde vai, né, educar a pessoa, para formar a pessoa, mente, né, brilhante, para desenvolver o futuro do Japão? Não pode ser esse ambiente, né? A figura do sensei tem que estar acima de tudo aqui. E ele começa a mudar essa cabeça, né? E encontrou apoio do diretor da época, né? E também para modernizar a educação, né? Como ele fazia muita tradução da material de filosofia, sistema de ensino, que vinha do exterior do inglês, traduzia para o Ministério da Educação. O Jigoro Kano fazia isso. Então ele já tinha certas noções de como era a educação no exterior, né? E a intenção dele era dinamizar, né, inovar, inclusive material didático também, ele fez essa modificação, né? E, com tudo isso, chegou-se também promovido como administrador dessa escola, né?
assumiu, e estava indo em vento em pouco, né? Passou por vários diretores que apoiaram, né, nessa empreitada de inovar, modificar, modernizar o sistema educacional. E chega uma pessoa chamada Goron Miura, general do exército, né, e assumiu a direção. Só que aí a cabeça desse diretor era totalmente diferente. Ele era uma pessoa de ultraconservacionista. E o Sensei Jigoro Kano era ultramodernista. Entrou em choque de ideologia. O diretor tinha uma ideia, o Sensei Jigoro tinha outra ideia, a coisa empacou. E o Sensei Jigoro Kano falou, eu sou, meu caráter é de não ceder. O que eu achar que é certo, vou até o fim. E também, mais a mais, eu não vou pedir demissão do cargo também. Ficou. Né? A coisa parou. Aí esse diretor chama Sensei Jigoro, escuta, você não quer ir lá para a Europa, já que você está tão envolvido com conhecer o sistema de educação, pesquisar, né? O Jigoro falou, eu quero. O Jigoro comentou com ele, puxa, dá a impressão que eles queriam me levar. A hora que eu aceitei, ele já levantou, foi lá para a corte imperial, né, comunicar, e o corte imperial rapidamente já designou ele como um aliado cultural para a Europa, destinou a bolsa, né? E assim ele, né, só não esquecer que ele nomeou o Sagoshiro para cuidar do Kodokan nesse espaço, né? Mas ele, em outubro de 1889, ele chega lá em Marsella, lá na França. E nessa cidade tinha um filho do amigo dele, que estava cursando ensino médio, colégio, né? E ela foi oportuna, ele ficou uns dias aí, visitou a escola, conheceu todas, né? E depois seguiu Paris, lá em Paris, né? E também conheceu vários professores, né, de ensino superior, visitou escola de ensino médio, fundamental, conversou com diretores, né? E depois vai para a Alemanha, Suíça, Áustria, Dinamarca, Holanda, né? Bom, na Europa toda. E depois volta, né? E ele, quando ingressou no curso de letras, né, ele tinha 3 aspirações. A primeira aspiração é tornar-se político. Segundo, era a religião. Né? E terceiro, a educação. Quando ele saiu do Japão para a Europa, já a política já estava praticamente descartada já. Né? Mas chegando lá em Alemanha, ele tinha como referência um político chamado Otto von Bismarck, que foi um grande estadista que unificou a Alemanha. Né? E quando chegou na Alemanha, ele tinha perdido a eleição. Assim, e ele perguntou para uma pessoa, né, sobre esse estadista chamado Otto, e a resposta que vinha era tão vago, desprezo, uns criticando. E aí fala, puxa, mas isso é a vida do político, né? E descartou totalmente. E com a religião, que era a segunda opção, quando ele visitou a Áustria, a Dinamarca, né? No dia de domingo, assim, a catedral fervia, né? E ele notava que as pessoas idosas, né, elas são fervorosos. Mas também notava grupo de jovens que ficava lá mais papeando que, né, se dedicar à religião. E pergunta à pessoa que está se dando, mas por que jovem ela não é? Né? Aí ele falou, olha, os idosos são fervorosos, né? Mas os jovens vêm para olhar a cara da moça, a moça vai olhar a cara dos rapazes. Aí ele falou, puxa, mas isso é religião, né? E começou a perder também o interesse em religião. E ele estabelece. É a educação, uma educação bem dada para uma geração, isso pode perdurar um século ou até mais.
é o judô, né? Que ele criou. E ele onde define que ele vai dedicar o resto da vida à educação. Né? E assim, final de janeiro de 1891, ele volta para o Japão. E quando voltou, ele encontrou esse diretor Goro Miuro ainda na direção do Instituto de Educação. Aí ele falou, eu não vou voltar lá para ter problema. Né? E no bom português ele ficou meio enrolando. Né? Aí o ministro da Educação chama C.C. Jirokama para disputar. Você não quer tornar conselheiro do Ministério da Educação? Aí ele falou, puxa, você vai ficar sentado na mesa aí, mexendo com papel, não é comigo, não. Mas foi aconselhado que até acomodar a situação. E ele topou, aceitou. E nessa ocasião, né, teve algumas pessoas influentes da província de Kumamoto, da cidade de Kumamoto, e convidou-se esse jogo para assumir a direção da 5ª Escola Ginasial de Kumamoto. Não é Kumamoto. O nome da cidade, que é capital da província de Kumamoto. Tá conversando, aí ele ficou sabendo que tinha uma pessoa chamada Taro Hirayama que estava na direção. Aí você digou para mim, não, eu não sou do tipo de afastar a pessoa para tomar lugar, então eu não vou. Né? E como ele não tinha casa quando voltou, estava morando na casa da irmã, né? Que o filho dele chama Jiro Nango, que depois eu falei assim, veio a ser segundo presidente do Kodokan. Né? E essa irmã começou a falar, puxa, você está está casado, você está atrasado para casar. Ele começou. Né? Aí ele falou, se tiver alguma pessoa, né? Aí me apresenta que eu vou. Não. Assim ela procurou uma pessoa, né? Que é a única filha de um professor chamado Takezoi, professor de literatura chinesa, a literatura clássica chinesa, e era diplomata. Falei, puxa, filha do educador, não certo. E ele casa. Né? Dia 7 de agosto de 1891 casou, no dia seguinte alugou um casa de retiro, ia passar lua de mel, estava, aí falece esse diretor da escola da Kumamoto chamada, e veio à tona novamente. E aí ele resolveu assumir. E em pleno lua de mel, no mês de setembro, ele já vai para Kumamoto sozinho, porque a esposa estava cursando o último ano da escola feminina, é um colégio de escola feminina, né? Ficou. E ele foi lá em Kumamoto, viu instalação muito simples, acanhada, orçamento escasso, né? Pessoal, né? Não com qualificação como ele imaginava. E a primeira coisa que notou, não tinha academia de judo na escola. Né? E a primeira providência que tomou, tinha a sala de espera dos alunos, ele deu um jeito lá e instalou a academia lá. E começou a dar aula. Né? E com o tempo foi se organizando, né? Um ano e meio que ele permanece, foi se organizando, e também foi se relacionando com pessoas influentes. Né? E aí surgiu a ideia, né? Veio a ideia dessas pessoas de fundar uma universidade na região de Kumamoto, onde se olha, ele fez só na província de Kumamoto, podia reunir os 3, 4 províncias redondezas, né? E tentar, e a coisa estava caminhando bem. E no janeiro de 1893, C.C. Jirokama resolve retornar ao Tóquio, não sei porquê, não é que eu falo. E ao voltar, o ministro da Educação chama ele para você vai ter que voltar para o Ministério. Por quê? É que nós temos um problema de avaliação de certificações de material didático que o chefe anterior deixou vazar acidentalmente, acho que é. Né? E aí criou almoço, a editora, a livraria, virou um negócio. Né? Aí, no primeiro ano de C.C. Jirokama falou, não, já estava muito bem como diretor lá, né? E recusou. Aí o ministro falou, bom, depois disso aí, nós vamos partir para a reformulação do sistema de
ensino do Japão. E mais outros assuntos pertinentes ao sistema, aí Sensei ficou aceso, né? Enfim, tudo isso que ele foi na Europa para pesquisar e estudar, e aí ele resolveu aceitar. Né? Mas ele volta uma vez por Kumamoto para informar que ele ia deixar. Né? E quando chegou lá, aquele alvoroço, o pessoal fazendo movimento, né? Para que o Ministério da Educação cancelasse, né? Essa volta do CCJ para Tóquio. Mas, enfim, o CCJ falou que era uma nova missão que ele tinha que, né? Se dedicar, consegue conversar e volta para Tóquio. Né? E, quando chegou no almoxarifado onde está todo o documento, ele assustou, tinha um monte. E o número de funcionários que tinha no Ministério não ia dar conta. E como ele tinha vários amigos professores de universidade, que pediu ajuda, e eles prontificaram ajudar. E diz, né, no depoimento, que passaram vários dias até a alta hora da madrugada para resolver esse problema, e depois, na parte para reformulação, né, inovação do sistema de educação, e a coisa estava andando bem. Aí o diretor do primeiro colégio, né, ou melhor, a primeira escola ginasial de Tóquio, na composição do novo ministério, foi convidado para assumir o Ministério de Agricultura. E ficou a vacância. E o CCJ Okano foi indicado para assumir esse cargo e, como era o sonho dele, né, escola, lidar com alunos, né, conviver com os alunos, aceitou. Estava começando a planejar, porque quando chegou lá, ele disse que não tinha planejamento, não tinha nada, né? Tudo. E começou a estruturar e não deu nem tempo para pôr em prática, né? O que ele idealizou. Foi nomeado para diretor da escola de formação dos professores, que o diretor aposentou. Então ele começou a acumular cargo de conselheiro, mais a direção da primeira escola ginasial e mais a escola de formação. Né? E chegou a um ponto que chegou a conclusão que era impossível 3 cargos. Né? E pede para o ministro arrumar logo alguém no lugar dele, na escola de formação, para ele voltar. Né? Aí passou um dia, o ministro responde, olha, está difícil encontrar pessoal com perfil para dirigir essa escola. E quem tem esse perfil é você. Você vai ficar. Aí o CCJ Okano não era muita vontade dele assumir aí. Mas tá bom. Aí só que então tem que nomear alguém no primeiro colégio, né? E tinha uma pessoa que é amigo dele, já vinha exercendo função de, assim, como diretor ad hoc, né? E fala para o ministro, nomeia essa pessoa como diretor, né? E aí, realmente, resolve assumir esse cargo de diretor da Escola de Formação dos Professores, que ele ficou há 23 anos, né? E, ao ver, não tinha nenhum assim, objetivo da escola. Simplesmente estava falando, instalação acanhada. Né? E com isso começou a expansão da instalação, a ampliação das áreas de estudos. Né? E, afinal, qual é o objetivo dessa escola? Formar simplesmente professor que tem conhecimento da disciplina e simplesmente transferir esse conhecimento para alunos. E aí ele chega para o objetivo principal dessa escola é formar pessoas com profundo conhecimento, né, da matéria, mas pessoa que seja educador. Né? Então eu chego para o que no ensino fundamental, principalmente, precisa de pessoas que tenham formação de educador, de uma boa educação, né?
nessa fase, universidade, pode deixar que vai embora. Então, ele estabeleceu esse objetivo que não existia, né? E foi uma luta, né? Vários problemas, foi contornando, vencendo, e depois de muito tempo, ele começa a pensar, né? Que precisava de alguma contribuição mais para que a educação na escola tornasse mais eficiente, né? Mais dinâmico. E ele buscou no esporte. Chegou à conclusão que a contribuição do esporte na educação dos alunos é importantíssimo. Por quê? Né? Esporte desenvolve, né? Proporciona desenvolvimento músculo esquelético, também educação moral e dignidade entre si e outros, né? Seria respeito mútuo. Mesmo depois da vida escolar, manter esse hábito, que esse hábito tem que ser incutido enquanto estudante, né? E no ano de 1894, ele realizou a grande gincana poliesportiva com a participação de todos os alunos, funcionários, professores e famílias. 1894, ainda não tinha sido realizada a primeira Olimpíada Moderna, que foi em 1996. Veja bem, né? E 14 anos depois disso aí, vieram os primeiros imigrantes, em 1908, no mês de 18 de junho, primeiro imigrante. E esses imigrantes trouxeram essa cultura que até hoje, né, a comunidade nipônica, quando reúne, praticamente no último domingo do mês de abril, que era aniversário do imperador Hirohito, né, realiza ainda hoje essa gincana poliesportiva, né? E isso, Seixas também criou, em 1894, né? Criou. Em 1908, já a coisa foi, né, tornou-se mais... Judô e Kendo torna-se disciplina obrigatória para os alunos, né, recém-matriculados a partir daquele ano, né? Mesmo assim, Sensei Kano não deixou de incentivar os alunos para praticar esporte de origem ocidental, que também era muito importante. Sempre incentivar, e não ficar só na judô, kendo, arte marcial de origem japonesa, né? Então ele foi o grande incentivador de prática de toda a modalidade esportiva que existia na época, dentro da escola, né? Em julho de 1911, né, foi estabelecida a arte marcial como disciplina regular, ou seja, obrigatória, né? Aí surge a necessidade urgente de formação dos professores especializados em ginástica, judô, kendo, arco e flecha, né? Que isso foi embrião no futuro curso de educação física, né? E aí, ele se preocupou em formar professores especiais toda essa gama de, né, área de... Né? Mas, de repente, parou e pensou, e começou a questionar como poderia formar um professor de judô ideal e qual é o perfil, né? E encontra a resposta, é aquele que possui, além dos conhecimentos teóricos e práticos sobre judô, com a formação de educador, né? Educador. E assim, em 1915, ele criou o curso de Educação Física com duração de 4 anos. Né? 4 anos. E se a disciplina, não vou aqui descrever por questão de tempo, nas disciplinas, for ver, grande parte da disciplina que inclui até hoje estão ofertando o curso de Educação Física. E esse fato serviu de motivação no desenvolvimento do departamento de vários. Na escola tinha departamento de esportes, Associação dos Amigos da Escola, né? E também veio a consolidação do curso de Educação Física,
que contribuiu sobremaneira no aumento dos alunos que procuravam, né, essa escola para se formar como professor, né? E a opção pelo Kendo ajudou, aumentou muito isso, né? E no ano seguinte da formação, ou melhor, da formatura da primeira turma de curso de educação física, em janeiro de 1920, ele aposentou e deixou um legado de quase 30 anos de ensino, né, dedicado ao ensino do Japão. Essa é um legado, né? E depois de eu ter feito, vou concluir falando sobre a vida do Sensei Jigoro Kano, ainda dedicado à educação, né, que não ficou só na educação do povo japonês, mas também para os bolsistas chineses e coreanos, né, que em 1896, nessa época, antes de sair, a embaixada chinesa levava os alunos chineses e dava curso dentro da embaixada, pelos funcionários chineses. Mas chegou à conclusão que não estava levando nada esse processo e pediu para o Ministério da Educação e Cultura se não poderia, né, receber bolsista, e o Sensei Jigoro Kano foi escolhido para cuidar disso aí. Na Sensei Jigoro Kano, a língua estranha, além do inglês, também tinha profundo conhecimento da língua chinesa, domínio, né? Então, para receber os bolsistas, Sensei Jigoro, com seu próprio recurso, construiu uma instituição chamada Kobunkan para receber bolsistas chineses, né? Primeiramente ele recebeu os chineses, depois o coreano foi muito pouco, aluno, né, que durou 13 anos esse processo, né? E por questões políticas, no ano de 1900, o governo chinês parou bruscamente. Mas o que aconteceu? Quando parou, tinha porção de alunos que tinham iniciado esse processo. Ficou sem curso. E o Sensei Jigoro Kano custeou com o seu próprio recurso próprio até 1912 para esses alunos concluírem o curso, né? E dizer que ele chegou a atender mais ou menos 7.000 bolsistas chineses nesse tempo, né? Então isso de Itakyōi. Muita gente que pratica judô acha que esse princípio de Itakyōi só é aplicado no judô, mas não é. Ele provou que esse Itakyōi é aplicado em todas as situações da vida, né? Aqui para concluir, sobre a prática de esporte na escola, né? Que o Sensei Jigoro Kano criou esse sistema enquanto ele era diretor da Escola de Formação de Professores. Então, como ele formava esses professores, né, depois esses professores, cada um ia se formando no Japão inteiro, diferentes escolas. Levou toda essa cultura para a escola. E essa cultura até hoje permanece. Por isso que no Japão, apesar de ser um país pequeno, né, a população do Japão considerada como país é pequena. Mas, no entanto, em termos de resultado competitivo, né, e várias modalidades esportivas no mundo, se destaca. Por quê? A escola é o celeiro da formação dos atletas. Aqui vamos falar de atleta agora, né? É da escola que saem esses campeões olímpicos, campeões mundiais, né? E essa estrutura, quem deixou como legado foi o Sensei Jigoro Kano, né? Então a contribuição que ele deu não foi só exclusivamente judô. Judô é uma modalidade, né? Em termos de representatividade esportiva do Japão perante o mundo, o judô é a modalidade que tem maior representatividade, mas isso não quer dizer que em outras modalidades também não tem alguns atletas que destacam, tem sim, mas tudo isso é formado na escola, né? Então esse sistema de formar, aqui vamos falar de formar atleta, né, é feito na escola. A escola usa esse recurso de prática de esporte como um meio para
a educação torna-se mais eficiente, né? No aspecto do desenvolvimento físico, aspecto de socialização dos alunos entre alunos, né? Mas hoje, muitas escolas estão sendo celeiros de, né, formação de atletas de ponta. Né? Pode ver que grandes, né, destaque, no caso específico do judô que a gente acompanha, todos quando terminando a vida universitária, já campeão mundial, né? Muitos, né, já estão fazendo parte da seleção japonesa, porque criação a coisa de seleção japonesa não é fácil. Mas sai tudo pela universidade, que é a etapa final, né, da prática esportiva. Então, aqueles talentos, naturalmente, saem daí e já vai encaixando na federação, no caso do judô, né? Japonês do judô. É assim. Né? Então, o CCG Orocano, né, teve papel fundamental, né, na criação do judô, que hoje o judô é uma cultura esportiva do mundo. Né? Mas, por outro lado, também ele teve outro papel fundamental na educação japonesa, né? Inovação do sistema né? Na educação japonesa. E essa inclusão de prática do esporte enquanto é estudante na escola, né? E que a intenção do CCG Orocano foi, através da educação tornar-se mais eficiente. Né? E esse sistema até hoje, né, as escolas desenvolvem, e através desse sistema que surge os atletas de pontas. Né? E normalmente são coroados quando termina a vida universitária. Porque esse sistema começa de nível ginasial, depois colegial, depois universitário, né? E quando chega no universitário, quem tem talento, tem. Então, acaba tornando-se atleta de representação do Japão para o campeonato mundial, internacional, para a Olimpíada. Né? Então, esse é o legado que o CCG deixou também através da educação do Japão. Né? Então, era isso que eu queria, né, deixar como história da vida CCG Orocano, dedicada também para a educação do Japão, além da vida dedicada à criação, né, do judô e divulgação para o mundo inteiro. Para finalizar, né, gostaria de agradecer à Federação Falando de Judô pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho da história, cultura do judô. Né? E também está na fase de elaboração, né, para projeto de livro, futuro projeto de livro, né, e que vai ser discorrido com mais detalhes sobre esse assunto que hoje foi discorrido, né, de uma forma resumida, porque se eu falar detalhadamente são horas para falar, né? Mas, mais uma vez, eu agradeço a todos que estão ouvindo também, né? E, novamente, a Federação Praia Judô, né, que tem oportunizado, né, elaborar esse material assim para divulgar, né, a dinamizar a nossa federação cada vez mais, né, levando informações sobre cultura também, para os praticantes de judô de hoje, para os futuros também. Né? E eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado. Não sei se